Irmãos, gostaria de convidá-los para abrir nessa noite a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios 30. Todas as pessoas têm em suas Bíblias alguns versos marcados, alguns textos que você prefere, né? E alguns textos que falam muito com você. E esse particularmente é um texto que eu gosto, esses dois versículos que nós vamos ler aqui. Provérbios capítulo 30, 7 e 8. E 9. Duas coisas peço que não me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Amém. Nesses dias de férias que nós estamos tendo, férias entre aspas, férias de aula, os alunos, e trabalhamos 8 horas por dia, nós temos uma reunião toda a semana, 3 vezes por semana, na casa do pastor Giovanni Cruz. Como é época de férias, vem várias pessoas, e às vezes, por ele ser mineiro, então várias pessoas vêm de Minas e querem passar uns dias na casa dele para aproveitar um pouco, né, do seminário, né? Ninguém nem vai para a praia, mas aproveitar o seminário, né, essa beleza que nós temos aqui. Então, e teve um determinado momento que a casa dele estava cheia e nós fomos fazer uma reunião lá na minha casa, que nós somos vizinhos. Estando lá, antes de chegarem todos, eu não me recordo direito, ficou só eu e o pastor, não sei que, eu e o pastor Larry, não sei o que nós estávamos falando, que ele falou uma frase que ficou muito gravada na minha mente e por muito tempo. E é sobre ela que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Ele falou bem assim: Giovanni, existem duas coisas que prova todo homem: o fracasso e o sucesso. Todo homem, ele passa por isso. O sucesso e o fracasso. Ou o fracasso e o sucesso. A ordem aqui não importa. E todos nós temos experiências em nossas vidas de termos passado por algum desses momentos. Momentos gloriosos, momentos de sucesso e também momentos, às vezes, né, de fracasso. Mas sabe, o que vai mostrar aonde você está e quem você é como você reage tanto a um como o outro. E lendo um livro de Oswald Chambers, ele diz assim, ele fala uma frase assim, ó: há duas tragédias na vida. Uma é não realizar o desejo do coração e a outra é realizá-lo. Então, uma é realizar o desejo do seu coração, o sucesso. E o outro é não realizá-lo, o fracasso. E quando eu olho para esse texto, para esse Provérbios aqui, capítulo 30, o sábio, Salomão, ele está pedindo assim: Senhor, duas coisas eu quero. Ele fala: faça de mim a falsidade e a mentira, né? E não me des nem a riqueza nem a pobreza. Não me dê nem a riqueza. Riqueza é o sucesso. Por quê? Porque com a riqueza eu possa vir a desviar do Senhor. Eu possa vir a esquecer do Senhor, porque agora eu estou abastado. E isso não acontece na vida de poucos homens, que às vezes chegam com o sucesso financeiro e depois esquecem quem foi que deu aquele sucesso para eles. E de contrapartida ele pede também não me dê a pobreza, para que eu venha roubar e venha profanar o seu nome. Então aqui o sábio, ele pede o equilíbrio. Eu não quero nem ser muito rico e também não quero ser pobre, porque ele estava pensando aqui em Deus. E amados, em diversas situações nós enfrentamos em nossa vida assim. E todas as duas coisas são perigosas. Tanto o sucesso quanto o fracasso. Qual é o perigo do sucesso? O perigo do sucesso é você achar que foi você que está fazendo as coisas acontecerem. Que é você que está fazendo as coisas acontecerem. Que quando você está envolvido no ministério, quando as coisas começam lá de baixo, então você não tem muito motivo de se orgulhar.
Mas quando as coisas começam a caminhar, quando as coisas começam a dar certo, quando você começa a igreja, quando você começa um seminário, quando você começa uma casa de recuperação, quando você começa a trabalhar com orfanato, então as coisas começam a acontecer e as pessoas começam a te dar tapinha nas costas, dizer como que você está indo bem, e corre o perigo de você achar assim, olha como eu sou, olha o que eu estou fazendo. O perigo também do sucesso é você achar que você é insubstituível. Ou seja, as coisas começam a dar certo e você talvez não fala para ninguém. Mas quando você de repente olha para o que você está fazendo, você pode chegar e pensar assim, puxa, se eu não estivesse aqui, olha só o que eu estou fazendo. Porque o sucesso vem trazendo essas coisas. E o perigo também do sucesso é que te torna arrogante. Por quê? Você começa a subestimar as pessoas, você começa a achar que por causa de você, porque você é insubstituível, todas as outras pessoas são menos, e você começa a dar um tratamento diferente para outras pessoas. Isso é um grande perigo. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários antídotos para nós nos mantermos na posição que nós estamos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 16 a 18 diz assim, Deuteronômio 8, versículo 16 a 18, diz assim, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que te dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme você vê hoje. Irmãos, então quando você está fazendo alguma coisa que é bênção, quando você está andando com Deus, quando as coisas estão acontecendo, é muito bom. Porque se eu fosse aqui perguntar, o que você prefere? O sucesso ou o fracasso? Logicamente todo mundo ia falar, eu prefiro o sucesso. Porque quem é que quer o fracasso? Todos nós, procuramos delinear nossa vida, todos nós procuramos colocar nossa vida, todos nós procuramos adquirir ferramentas para nossas vidas que vão nos fazerem ser sucesso. E Deus também quer isso. Mas também com o sucesso existe um perigo de nós estarmos deixando de reconhecer Deus. E aqui em Deuteronômio está dizendo, cuidado, quando vocês estiverem fazendo bem, para vocês não acharem que é a força do seu braço. E sabe, seria hipocrisia de nossa parte acharmos que quando estamos fazendo bem não gostamos de receber elogio. Seria hipocrisia de nossa parte dizer que não gostamos de receber reconhecimento. Seria hipocrisia de nossa parte dizer que não gostamos de ver a obra de nossas mãos prosperarem. Todo mundo quer. Ninguém é idiota o suficiente para falar assim, não, eu quero fazer uma coisa que dê errado. Ninguém. Todos nós queremos ver a coisa bem feita, todos nós queremos ver a coisa sucesso, todos nós queremos ver as coisas prosperando. E Deus também. Deus, Ele nos dá várias promessas, se nós estivermos andando com Ele, todo o trabalho de nossas mãos vão ser próspero, tudo que nós colocarmos na mão vai ser bem sucedido, Deus quer. Mas Ele diz, cuidado, porque também o sucesso Ele prova o homem. O sucesso às vezes pode fazer que nós venhamos a achar que é a força de nossos braços que estão fazendo. E existiam em Coríntios, tem um texto que fala que Deus nos conduz em triunfo. E por meio de nós, exala o perfume de Jesus Cristo. E essa questão do triunfo é muito interessante. Porque quando acontecia, às vezes na vida de um rei, na vida de um imperador, provavelmente isso acontecia uma vez só na vida. Um triunfo. Então o triunfo era quando ele ia para conquistar uma nação. E chegava lá, ele conquistava aquela nação, ele dominava aquela nação, ele subjugava aquela nação, então depois ele voltava para a nação dele de origem. Por exemplo, se fosse
Quem fazia muito isso, esse nome veio por causa dos romanos. Eles iam para outros países, outras nações, conquistavam aquelas nações e depois eles voltavam para Roma para mostrar o triunfo deles. E era muito interessante, porque primeiro, quem entrava na cidade, em Roma, na rua principal de Roma, o povo ficava tudo à volta, como se nós estivéssemos aqui, ó, aqui é um corredor, todos nós estivéssemos passando aqui. Então aqui que dava-se o triunfo. E as pessoas em volta. Primeiro, quem passava na frente daquele momento ali, primeiro era o rei. Se ele conseguisse sobreviver à batalha, ele passava na frente. O rei derrotado, o inimigo. Depois passavam o sistema político dele. Depois passavam os soldados que haviam se rendido, que haviam se tornado escravos. Depois viam os generais daquele conquistador. E depois dava-se uma pausa. E as pessoas começavam a jogar pétalas de rosa. E de repente vinha aquele general conquistador pisando numa biga, né, os cavalos pisando assim, pisando em cima das flores e exalando perfume. E todo mundo ficava ovacionando aquele general conquistador. Então era coisa rara de se acontecer. E quantos que chegaram ali, tinham conquistado aquilo, achavam que eram por causa deles, que eram por causa do exército deles, e poucos se lembravam de dois, que a maioria daqueles homens eram ímpios. Mas teve um dos Césares, que ele viu que muitos deles, depois de uma grande vitória, porque deixavam que o sucesso viesse sobre eles, acontecia uma grande derrota na vida deles. Então teve um que ele fez o seguinte: ele sabia que ia ter um triunfo, ele sabia que ia ser ovacionado. Então o que ele fez? Ele pegou um escravo e colocou atrás da biga, assim, bem no cantinho embaixo da capa dele, onde ninguém o via. Então quando ele estava entrando, as pessoas, né, Ave César! Ave César! Ave César! E aquele escravo, ajoelhadinho na biga dele, ficava bem assim, puxando a capa dele. Você é homem. Você é homem. Você é homem. Para ele não deixar o sucesso cegá-lo. Para ele não deixar aquela coisa entrar para dentro do coração dele e ele achar que era alguma coisa. E nós temos dois exemplos de reis que receberam essa honra, de reis que receberam esse triunfo, de reis que deixaram entrar a coisa no coração, o orgulho no coração, de maneira que eles desprezaram a Deus. Um foi Nabucodonosor. Depois de ter conquistado todo o reino, um dia a Bíblia diz que ele subiu sobre o castelo dele, olhou e falou bem assim: olha o que eu tenho feito. E o que aconteceu com ele? Pouco tempo depois estava pastando como um animal. E o outro foi Herodes. As pessoas estavam falando assim: você é um Deus, você é um Deus, você é um Deus. E a Bíblia diz que ele aceitou aquilo. E quando ele aceitou aquilo, a Bíblia diz que ele foi comido por bichos, por vermes, porque ele aceitou uma glória que não era dele. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa assim: puxa, fracassado, misericórdia. Ninguém quer. Mas também cuidado com o sucesso, de você achar que é você que está fazendo, de você achar que foi o seu braço que conquistou, de você achar que você é insubstituível, de você deixar a arrogância entrar no teu coração e dizer assim: olha o que eu tenho feito. E com o passar do tempo isso se torna-se cada vez mais perigoso, porque você aprende algumas coisas, você sabe alguns atalhos, você já tem experiência com algumas coisas. Então corre o perigo de você ver as coisas acontecerem, talvez pessoas começando certas coisas, e você achar assim: puxa, se fosse eu. Você às vezes pensa isso porque você já fez. Mas não, se você está sendo sucesso dentro do reino de Deus, tem uma coisa no seu coração: não é você, é Deus. Amém? É Deus que faz o homem ser sucesso. João capítulo 15, verso 5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Estava estudando, quando eu estudava no seminário, um dia eu ouvi um professor falando que isso é tão perigoso, que às vezes ele já tinha passado pelo seminário, já tinha se formado, já tinha aberto algumas igrejas, já era líder de missões em alguns lugares, já tinha viajado por outros países,
E ele disse que de repente chegava um seminarista lá no escritório para conversar com ele, para mostrar um projeto que ele tinha para ele. E de repente chegavam com um projeto todo empolgado e começava a falar assim, sabe, ô pastor, eu tenho ideia de fazer isso, olha aqui, eu já fiz um projeto, eu já trabalhei nele, eu já pensei sobre ele, já estou orando sobre ele, já tem um monte de pessoas envolvidas para trabalhar nele, o que o senhor acha? Eu estou precisando do seu aval. Ele falou bem assim, eu vou analisar. Aí o rapaz dava uma murchada e ia embora, ele pegava aquele projeto, abria a gaveta, nem olhava, jogava dentro. Porque ele achava, isso ele falou, que ele achava assim, não é bom o suficiente. Sabe por quê? Porque não foi ele que fez. Arrogância. Arrogância. O sucesso às vezes gera arrogância. E a Bíblia fala que de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E foi isso, o sucesso, não é? Que entrou no coração de Satanás e o derrubou. Ele começou a achar que ele era o cara. E ali para o tempo ele era. Mas ele começou a achar que era ele. E as coisas começaram a entrar no coração dele. Vamos para Isaías, para nós lermos. Isaías, capítulo 14, que mostra um pouco disso. O que entrou no coração de Satanás e o derrubou. E eu acho que nós não estamos isentos disso vem acontecer conosco. Isaías 14, do verso 13 ao 15, diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. E aí, aqui a Bíblia diz no verso 16: os que olham para você admiram-se de sua situação e a seu respeito ponderam: esse é o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Então, irmãos, com o sucesso também há um grande perigo de você deixar o orgulho entrar no teu coração e você achar que é você que está fazendo. Mas eu entendo, como eu falei, que nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos de ser bem-sucedidos. Nós gostamos de ser reconhecidos. Nós gostamos de um tapinha nas costas. Mas sabe, às vezes nós temos que ser duro conosco mesmo, para não deixar o orgulho entrar, e muitas vezes as pessoas não veem o que você está fazendo, mas você tem que ser duro com você, porque isso te derruba, isso destrói a sua vida espiritual. Certa vez tinha uma experiência, sabe, uma coisa, o Espírito de Deus, quando você é sensível ao Espírito de Deus, ele te avisa, ele toca a campainha no seu coração, fala assim: ei, cuidado. E quantas vezes nós rejeitamos essa voz, e porque queremos ser reconhecidos para os outros, e às vezes isso é fruto de um complexo de inferioridade tremendo, porque você necessita ser reconhecido. E certa vez nós estávamos numa dificuldade, assim, passando por um dia difícil aqui no seminário. Não lembro quantos anos isso aconteceu, talvez 4, 5 anos. E eu cuido de um departamento aqui no seminário, que é os suportes ali. Eu cheguei no escritório do pastor Larry e eu falei bem assim, o pastor falou assim: hoje nós precisamos pagar tanto, e vamos dizer um exemplo, nós precisamos pagar 3 mil e nós só temos 30 reais. E ia chegar ainda o final do dia, e isso era 1h. Aí eu falei bem assim: tá bom. E saí. E eu tinha alguns clientes que eu fui lá e comecei a conversar com eles, e negociei com eles, e falei assim: não, rapaz, compra, tá chegando a temporada aí, de repente vai faltar para você, e olha, tem muita gente procurando, e tinha mesmo, e de repente, mas você é um bom cliente, rapaz, mas agora não tem dinheiro, não, me dá um cheque pré-datado aí para 15 dias, e fui dando meu jeito, eu rodei a tarde toda. Quando eu cheguei no final do dia, eu acho que eu tinha mais ou menos quase esse dinheiro no bolso.
E aí eu parei o carro ali na frente, desci do carro e estava indo direto para o escritório do pastor Larry. Falei assim, vou chegar lá, vou botar essa bolada, né, em cima da mesa dele, né? E, pô, eu resolvi o problema do seminário hoje, cara. Eu sou o cara. E eu saí. Quando eu saí, ninguém sabia disso. Quando eu estava entrando, chegando ali na garagem da casa dele, e o Espírito de Deus falou bem assim, bonito, né? Orgulhoso. Vai lá. Aí eu parei e falei assim, rapaz, o que eu estou fazendo? Aí passou alguém lá e falou assim, rapaz, entrega isso ao pastor, fala que é de ferrado. E fui embora. Mas quantas vezes nós não somos tentados a receber um elogio? Quantas vezes nós não somos tentados a dizer, puxa, você faz bem, não é? Havia um pregador, esqueci o nome dele, acho que vocês já leram, que um dia ele deu uma boa mensagem. Ele desceu do púlpito, não sei se foi Spurgeon, alguém lembra? Foi Spurgeon, né? Ele desceu, ele tinha pregado, ele tinha dado uma boa mensagem, e ele desceu, e quando ele desceu, alguém chegou, bateu nas costas, e falou bem assim, boa mensagem, pastor, que palavra. Ele falou bem assim, Satanás já me falou isso. Às vezes é isso, irmão. Você faz uma coisa, faz bem, chega uma voz, vai lá, rapaz, você merece um elogio, você é alguém, sabe, tem uma música, eu sei que a gente canta, eu tenho um pouco de problema com ela. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu não gosto dessa música não. Porque parece que isso gera que você é alguém, né? Sabe, eu entendo. Mas eu não gosto. Porque, sabe quem merece alguma coisa? É Jesus Cristo. Sabe quem merece ser louvado? Sabe quem merece, né, ser ovacionado? É Jesus Cristo. Cuidado, irmãos, com o sucesso. Cuidado, porque isso pode trazer essas coisas para você. E a fama, C.S. Lewis, ele diz que a fama é uma paixão competitiva. E isso não vem de Deus, vem de Satanás. Porque se você quer ser famoso, você quer ser mais do que alguém. Porque se você quer ser famoso, você quer ser tratado diferente. Então às vezes você ouve certas coisas assim, como pode um homem querer isso? Que absurdo! Você ouve falar de alguns cantores, né, no mundo secular, e agora parece que essa praga, essa desgraça está entrando na vida dos cantores evangélicos para fazer um show. Um dia eu não sei se eu ouvi direito, mas para a mulher só entrar no camarim dela, precisava ter 50 toalhas bordadas com o nome dela. Para que isso? É igual a peça de teatro que fizeram, né? Se não for 25 mil, eu não vou. Não dá, né? Mas sem Jesus, vai cantar. Mas sem dinheiro e sem uma plateia. Hoje em dia há pregadores que você convida para pregar. Eu ouvi dizer, né? Porque aqui nunca vem. Eu acho errado também pagar demais para muito pregador. Não é errado ele receber, mas é errado ele pedir. E errado mais ainda quem dá. Alguns pregadores são convidados. Você pode vir pregar aqui na minha igreja? Quantos membros tem? Quantas pessoas vão estar aí para me ouvir? E não demora muito. Nós ouvimos escândalos, quedas, vergonha para o Evangelho e o nome de Cristo ser jogado na lama por causa desses homens. Por quê? Deixar o orgulho entrar nos seus corações.
Eu gosto de um personagem da Bíblia, porque quando essas coisas chegaram para ele, ele correu. É João Batista. Para mim é um dos exemplos de humildade que tem na Bíblia. Em João capítulo 1 diz que Jesus estava vindo e tinha um que era semelhante. Fala que João Batista, não fala nem o nome dele, fala assim, ele estava vindo, mas ele não era luz. Porque ele era parecido demais com Jesus. E aquele homem, você vê que ele não fazia muita campanha para ser conhecido. Quando você olha para ele, João Batista, ele ia pregar aonde? No deserto. Mas as multidões iam atrás. João Batista, ele era famoso, todo mundo queria saber dele. E quando chegaram para ele, ele já estava fazendo já um estardalhaço ali em Israel, apontando o pecado de um monte de gente. E aquela multidão começaram a ir até ele. E um dia chegaram a perguntar para ele, quem é você? Você é Jeremias? Você é Isaías? Você é Elias? Ou um dos profetas? Penso eu, talvez, fazendo a pergunta para alguns desses homens de hoje, essas celebridades que tem no nosso meio evangélico, quem eu sou? Você não está vendo ali, aonde você passa, você não vê placas com a minha foto, não? Ministério fulano de tal, né? Às vezes o nome da pessoa é maior do que o nome da igreja. A foto da pessoa, né? A pessoa é mais conhecida que Ronaldinho, alguns pregadores, porque aonde você vai tem foto dele. Mas talvez se chegasse para esses homens, quem você é? Assim, quem eu sou? Você não está vendo meu programa de televisão, não? É 24 horas no ar, rapaz. Você é a primeira pessoa na face da terra que não me conhece. Você se surpreendeu. Mas quando chegaram para perguntar para João Batista, quem é você? Você é Elias? Você é Jeremias? Você é algum dos profetas? Eu sou só uma voz que clama no deserto. Nem o nome dele falou. Poderia ter falado muito bem, rapaz, eu sou o que Isaías profetizou 600 anos antes de Jesus vir. Eu sou o profeta que vinha abrir o caminho ali, rapaz, para o Salvador de Israel. Eu sou o profeta que veio anunciar o Messias. Eu sou o profeta onde que Jesus mesmo disse que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Você não sabe, você não tem lido a Escritura. Certa vez estava saindo da sala de aula e um aluno veio ao meu lado e falou bem assim, pastor, tem algumas coisas na Bíblia que eu não concordo muito não. Eu falei assim, fiquei quieto, né? Mas deu vontade de falar, problema seu, né? Mas por educação fiquei quieto. Aí eu falei assim, uma coisa, por exemplo, a Bíblia diz, né, que João Batista, dos nascidos de mulher, é o maior profeta. Olha para Eliseu, olha para Elias, olha para Jeremias, olha para o próprio Isaías. Eu falei assim, pois é, mas Jesus falou, entre os nascidos de mulher, não há maior. Então, entre a sua e a de Jesus, eu fico com a de Jesus. Mas o que João Batista falou? Eu sou só uma voz que clama no deserto. Só isso. João Batista, ele só veio para abrir a cortina, para que o ator principal fosse apresentado para o mundo. E muitas vezes nós queremos o holofote para nós. Então esse é o perigo do sucesso e o fracasso. O fracasso também tem um perigo. O fracasso é uma prova dura. Uma prova que muitos homens enfrentam, mas poucos conseguem passar por ela. Por quê? Porque, e em muitas vezes, o fracasso revela o que tem por dentro de nós. Não é verdade? Talvez você é uma pessoa que vem para a igreja, canta, bate palma. Talvez você já veio para o seminário, sabe? E você tem a sua história de que você largou as coisas, né, lá da igreja, você largou o seu cargo na igreja, você talvez estava tomando conta de uma congregação, né? Estava conversando com o irmão hoje, ele falou que ele deixou a noiva dele para trás, né, cara? Então,
bom. Uma decisão forte, né, cara? Muitas pessoas, em vez de deixarem vir, né, vão e deixam, né? Então, segue o caminho contrário. Por causa de mulher, vão embora, mas, sabe? Então, é uma boa atitude. Então, chega aqui, sabe, com o maior gás, pô, estou fazendo isso, fazendo aquilo. E você olha assim, poxa, o cara está ali o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, está fazendo estágio, tudo. E, de repente, acontece uma coisa que ele não estava esperando. E aí, eu acho que é nessa hora que vai revelar realmente o que tem dentro dele. Quando as coisas estão indo bem, é fácil ser cristão. Mas quando as coisas estão apertando, quando as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer que aconteça, aí nós revelamos realmente quem nós somos. Lembre-se, duas coisas que provam o homem: o sucesso e o fracasso. E o fracasso revela muito o que temos por dentro de nós. E gostaria de que os irmãos fossem para Josué, capítulo 7, um texto que eu gosto demais, que mostra um pouco disso que nós estamos falando aqui. E esse episódio na vida de Josué mostra essas duas faces que nós estamos falando: o sucesso e o fracasso. Aqui nesse capítulo 7, fala da história ali, onde que Josué, ele, junto com o exército, ele derrubou as muralhas de Jericó. E eu sei que vocês já estudaram, alguns vão estudar sobre o Velho Testamento ali, e quando você olha para e lê sobre as muralhas de Jericó, eram coisas que humanamente muito difícil de alguém derrotar aquela cidade, né? Dizem que tinham 30 metros de altura as muralhas. Imaginam, 30 metros é um pé de 10 andares. Dizem que tinham 6 metros de largura. Isso aqui tem, eu acho que tem 8. Mas então, e era pedra maciça. E de repente, imagina você, se fosse com canhão, se fosse com bomba, tudo bem. Mas quais eram as armas que eles tinham? Flecha e espada e lança. Como que vai derrubar isso? Mas Deus deu a vitória para eles. Uma grande vitória para Josué. Só que naquele momento, Josué deixou algo acontecer na vida dele. Eu não estou dizendo que Josué é um derrotado, porque ele foi um dos maiores conquistadores de Jerusalém, de Israel. Mas quando você olha para essa situação em si, o fracasso revelou um pouco quem era Josué. Nessa situação. Então, o sucesso da vitória sobre Jericó, logo em seguida veio a derrota deles para Ai. Josué capítulo 7, verso 3 diz assim. Eu estou lá em Juízes. Josué 7, 3 diz assim: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Depois da vitória, depois da conquista de Jericó, depois daquela grande batalha, depois daquela coisa memorável que ficou ali para Jerusalém, né, para Israel, melhor dizendo, tinha um povo pequeno. E Josué, não precisa de todo mundo não. Olha o que nós fizemos. Derrubamos Jericó, imagina Ai, manda só 3 mil. E sofreram uma derrota. E ali, naquela derrota, revelou, naquela hora, aonde Josué estava. Versículo 6, fala assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Logo quando veio o fracasso, Josué ficou prostrado. E um dos maiores perigos, quando chega o fracasso, sabe o que é? O desânimo. Junto com o fracasso, vem o desânimo. E sempre eu ouvi, eu creio, que desânimo vem, número 1, porque você não tem um alvo na sua vida
que vale a pena viver por esse alvo. Por isso é que você encontra muitas pessoas desanimadas. Por isso que você encontra muitas pessoas fracassadas. Sabe por quê? Porque elas não têm um alvo na sua vida que vale a pena lutar, viver, acordar, dormir, trabalhar por ele. Se a pessoa não tem alvo, ela não sabe para onde ela vai. Uma hora ela está num lugar, uma hora ela está noutra, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Tinha um amigo meu que estudou comigo no seminário. E sabe, uma das coisas que eu creio que uma mulher mais quer no homem, eu acho que não é tanta beleza e nem riqueza, mas segurança. Porque difícil você andar do lado de um homem inseguro, não é verdade? Então, mas quando você é uma pessoa determinada, quando você quer uma coisa, quando você estabelece um alvo, e quando você vai, não importa o tempo que vai demorar aquilo, mas você está indo. Aquilo atrai pessoas para você, e se você é um homem, uma moça certamente vai olhar, rapaz, ele não é tão bonitinho, né? Olha para a latinha dele, mas, né? E também não tem tanta grana, mas sabe o que é? Ele é um cara determinado. Ele é um cara que tem alvo. Talvez você ouviu uma coisa dele falar 5 anos atrás. Tem passado 5 anos e você pergunta para ele, o que você vai fazer? A mesma coisa que eu falei há 5 anos. E o que você está fazendo? Eu estou dando os passos. Então isso traz segurança. E tinha um amigo que ele estudava comigo no seminário. Ele é casado com uma boa moça na época. Mas ele tinha esse problema. Ele assistia um programa de televisão e ele falou assim, rapaz, e a esposa dele engravidou no seminário, ele tinha que voltar. Ele falou assim, rapaz, quando chegar lá, eu vou continuar no nome de Deus, mas eu assim, o que você vai fazer? Rapaz, aí ele assistia um programa de televisão. Se ele vir falar sobre granja, ele disse, rapaz, eu vou abrir uma granja. Aí a mulher disse, então agora nós vamos trabalhar com granja. Nós vamos abrir uma granja, beleza. Aí passava mais um tempo, ele ia lá, ele ligava pequenas empresas, grandes negócios. Aí passava assim, ó, que dá dinheiro é transportadora. Ele disse, rapaz, agora eu vou o seguinte, eu vou trabalhar com caminhão. Meu negócio é caminhão. Aí a mulher falou assim, agora não é mais granja não, é caminhão? É, agora é caminhão. Passava um tempo, igual hoje, passou uma reportagem sobre sorvete. Aí ele, sorvete, puxa. Ah, sabe o que é? Não tem mais caminhão não, agora eu vou trabalhar com sorvete. Mas só que não tinha tido granja, não tinha tido caminhão, era tudo sonho. Era tudo imaginação. Era tudo coisa que não dava para pegar. Não dava um passo na direção daquilo. Mas ficava igual borboleta. Uma hora pousava no lugar, uma hora pousava no outro. Sem direção. Hoje ele está separado da esposa dele. Um dia eu perguntei para ela, encontrei com ela na rua, o que houve? Ela falou bem assim, não dá para ficar com o homem daquele. Não estou dizendo que é certo o que ela fez. Ela falou assim, um dia ele queria uma coisa, um dia que ele é outra. Eu acho que um dia ele ia me trocar. Isso traz desânimo. O homem desanimado é um homem sem alvo. O homem desanimado também é o oposto disso. É um homem que está satisfeito. Você pensa, poxa, mas a satisfação traz desânimo? Se você traça um alvo para a sua vida e você alcança, e depois você para por aí, você vai ficar também desanimado. Então, você deve traçar alvos para a sua vida. E quando você chegar lá, quando você estiver quase chegando, amplia esse alvo. Porque aí o desânimo não vai chegar. Porque se você chegar, conquistar e olhar à sua volta, não tiver mais nada para você fazer, que ânimo que você vai ter? Por que às vezes muitos pregadores, muitos homens que estão vivendo a vida missionária, quando chegam à idade de se aposentam, isso não é só no mundo evangélico, não, no mundo secular, param de trabalhar e começam a ficar doentes. Sabe por quê? Param de pensar, param de sonhar, param de querer ampliar os seus alvos. Então, às vezes, quando você vê um homem com 80 anos, 85 anos, 90 anos, esse dia tinha um professor, ele tinha 92 anos dando aula na universidade e tinha uma empresa. E alguém perguntou para ele, mas você não vai parar? Ele falou assim, mas com esse vigor? Agora, às vezes, você vê pessoas que se aposentam com 50 anos, 55 anos, daqui a 5, 6 anos estão cheios de doença. Por quê? Traçaram um alvo, quando chegou, pararam por ali. Então, a satisfação também pode trazer desânimo.
E também, terceira coisa que pode trazer desânimo é a insatisfação. É você estar no lugar, é você estar fazendo uma coisa, e talvez você esperando que algo aconteça imediatamente, e aquilo não acontece, aí você fica desanimado. Então, três coisas que podem trazer o desânimo: falta de alvo, satisfação sem ampliar para não ampliar esse alvo, e a insatisfação de não tê-lo alcançado. Também outra coisa que acompanha o fracasso é que queremos achar um culpado. Quando nós olhamos aqui para a vida de Josué nesse momento, no versículo 7 ele diz assim: disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Ele começou a colocar a culpa na circunstância. Olha o que aconteceu. Mas sabe quem tinha levado eles para ali? Deus. E não é assim. Quando não acontecem as coisas que você está esperando, se não tem uma pessoa para você colocar a culpa, se não tem uma situação para você colocar a culpa passa a ser de Deus. Poucos têm coragem de falar isso. Um dia eu estava falando com uma pessoa que havia separado da sua esposa também. Eu estava falando assim: rapaz, o que aconteceu? E ele foi narrando a história da vida dele, a história da vida dela. E eu perguntei para ele: rapaz, mas quem é culpado disso? Mas estava esperando que ele falasse assim: rapaz, e que ele se quebrantasse, o culpado foi eu. Mas sabe que ele falou assim: rapaz, o culpado é Deus que permitiu. Mas Deus, ele não vai se defender. Você vai colher as consequências do seu fracasso. E o fracasso também ele rouba a nossa fé. Versículo 8. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, e os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O que ele diz aqui? Eles vão nos eliminar. Ele tinha esquecido da promessa que Deus tinha dado para ele lá no primeiro capítulo de Josué. Olha, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. E assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O desânimo nos faz esquecer daquilo que Deus já falou para nós outrora. Irmãos, quantas palavras você já tem recebido de Deus? Talvez no ato de sua conversão, talvez na sua caminhada cristã, alguém já chegou para você e já deu uma palavra de Deus para você. Não essas coisas subjetivas, né? Essas coisas assim que não dá para você medir. Alguém chegar para você e falar bem assim: Deus tem um propósito na sua vida, irmã. Quem não sabe disso? Satanás também tem, não é? Quem não sabe disso? Mas eu estou falando da palavra de Deus, de você estar numa situação, quando você olhava para o seu lado, quando você olhava para todas as circunstâncias, quando você olhava para a sua situação, e Deus levanta um homem de Deus para falar assim: olha, vai acontecer isso para você. E você naquela hora, amém, né? Glória a Deus, aleluia. E o tempo passa, e as dificuldades chegam, e as circunstâncias são adversas, os ventos são contrários, a perseguição começa, as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, e você fica desanimado, e você esquece da promessa. Josué deixou isso acontecer na vida dele, por causa de um fracasso, por causa de uma derrota. Ele falou bem assim: Senhor, ele diz assim: Senhor, eles vão eliminar o nosso nome da terra.
E ele estava pertinho de Moisés. Ele sabia das histórias que Deus tinha falado, que ia dar a terra prometida para eles. Ele foi o homem que tinha conduzido o povo depois de Moisés. Mas quando chegou o fracasso de um povo, de uma guerra, de uma batalha, ele ficou prostrado. Ele ficou desanimado. E ele esqueceu o que Deus tinha falado para ele. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Não temas. Será que Deus não tem falado algo para você? Será que as promessas de Deus, quando você lê, algumas coisas não têm penetrado no seu coração? Sabe, de você ter certeza que é Deus que está te falando? Porque tem coisas que você pode jogar fora. Esses dias atrás eu fui pregar na igreja, acho que o homem quis me impressionar, o pastor. Desculpa. Porque eu acabei de pregar e falei bem assim, olha, irmão, Deus está me falando que você vai andar por 17 nações. Amém, não é difícil. Não é difícil. Mas tem mais. Deus está me falando que você vai ser um grande empresário e muito rico. Eu não quero ser empresário. Carne. Aí, de repente, passando uma perrengue do caramba. Oh, Deus, aquela palavra que aquele teu servo me deu, que eu ia ser um empresário, milionário, cadê? Nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque eu não quero. Eu não corro atrás disso. Difícil eu ser um homem rico. Nós temos muita coisa para gastar dinheiro aqui. Como o pastor Larry diz, tem muita gente que come mais que égua aqui, que cavalo, né? Então todo o nosso dinheiro vai pro ralo, né? Tem muito granito para botar nessas paredes aqui. Tem piscina para fazer ali, saunas, né? Ginásio de esportes, não é? Carne todo dia, né? Então você acha que eu vou ser um milionário? Então? Alguém pode estar pensando, mas Deus pode fazer. Claro, vou duvidar disso. Mas isso não está no meu coração. Não está no meu coração. Então isso não é palavra de Deus para mim. Mas existem palavras que são de Deus. Que você pode guardar no coração. Você sabe que elas vão se cumprir. Mas quando chega na hora do fracasso, é que vão revelar para você se você acredita ou não. Com Josué foi assim. Ele ficou prostrado, se esqueceu da promessa que Deus tinha falado para ele. Irmãos, e essas duas coisas não são privilégios de poucos. Todos nós passamos por esses momentos. Talvez o sucesso que você imagina não é aquela coisa, aquele glamour, né? Mas é algo que acontece na sua vida que é agradável, bom, gostoso, cara. E o fracasso também vai vir. Mas sabe, como você vai reagir a eles? Essas duas situações vão mostrar para você quem você vai ser no futuro. Alguns homens de Deus enfrentaram, depois de muita vitória, muitas derrotas. Quando você olha para Elias, né? Misericórdia. Enfrentou 400 profetas. 850, né? Matou lá 450, depois matou 400. Foi sarcásticos, né? Com os profetas de Baal. Eu gosto disso, né? Vai lá, chama eles lá, ó, eles estão ocupados. Os caras de ajoelhando, se cortando, meio-dia, nada. Aí chega Elias, joga água aí em cima do holocausto, joga mais. Deus desce fogo do céu, varreu, acabou com tudo.
Que vitória, né? Mas depois uma mulher fala bem assim: eu vou pegar você, hein? Jezabel. O que ele fez? Correu e se enfiou dentro de uma caverna. Cuidado. Às vezes, depois de uma grande vitória, pode vir uma grande derrota. Às vezes, depois de um sucesso, pode vir um fracasso. O que nós vamos fazer? Josué aqui, ele pegou e ficou prostrado. Mas Deus não quis que ele ficasse prostrado. Versículo 10, Deus fala bem assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado? Irmãos, isso é uma ordem de Deus. Tanto numa situação, tome cuidado, quanto noutra situação, também tome cuidado. Duas coisas que vão te provar: o sucesso e o fracasso. E como você vai reagir diante deles é que vai mostrar quem você vai ser no futuro. O que você quer? Você não pode escolher. Talvez você pode tentar fazer tudo certinho, mas às vezes as coisas podem dar errado. Mas não importa. Se você, olha que coisa boa para nós. Se você está buscando fazer tudo certo, honestamente, sem passar perna em ninguém, com a sua consciência tranquila, olhando para os princípios de Deus, fizer tudo certinho, que está dentro das suas possibilidades de fazê-lo, e der errado, não desanime. Você sabe por quê? Nós temos uma promessa, que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daquele que o ama. Então tem motivo para um homem de Deus ficar prostrado? E sabe, coisas acontecem que nos entristecem. Mas permanecer prostrado não é de Deus. Porque Deus quer que nós venhamos a ficar firmes em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Então vamos encerrar por aqui. E que você pense na sua vida, o que tem acontecido com você, como que você tem caminhado, como que você tem andado diante dessas duas situações. Todas duas são perigosas, mas sabe, Deus quer que nós venhamos a ser vencedores em todas elas, tanto no sucesso quanto no fracasso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus, por